E vamos de mais um videozinho, aula 6. Vamos aí com bloco um, galera, para a gente falar de reforma religiosa. E eu estou pretendendo dividir essa aula em 4 blocos. Por que 4 blocos? A gente fala dos antecedentes da reforma, gostaria até de trabalhar de maneira muito detalhada algumas heresias, alguns elementos importantes, alguns caras que foram precursores do Lutero e algumas críticas já aconteceram. O Lutero em si é o início da reforma, as demais doutrinas, o anglicanismo, o calvinismo, então a gente consegue ver as outras doutrinas junto com também a contra-reforma. Então a gente consegue fazer aí uma abordagem de 3, 4 blocos. Acho que 3 blocos vai ficar bom, eu consigo colocar as outras doutrinas junto com a contra-reforma. E aí dá para ficar uma coisa bem legal, bem maneira para a gente conseguir visualizar, uma abordagem bem inteligente sobre a reforma. Então vamos lá, sem muitas delongas, os antecedentes da reforma, eles, eu gosto de falar das heresias que já estavam se apresentando na Baixa Idade Média. Então, quando você usa o termo herético, heresia vem de escolha, divergência. As heresias da Idade Média e do mundo moderno, elas questionavam a Igreja Católica em diversos aspectos, mas já mostra que, a Igreja Católica não era unânime. Ela tinha muito poder a ponto de suprimir essas heresias. Você teve vários casos de heréticos que foram mortos ao longo da Idade Média e da Era Moderna. Mas a Igreja Católica, ela não consegue evitar o surgimento dessas heresias. Então você já percebe que uma Igreja Católica que não está unânime, uma Igreja Católica que você já está vendo ali uma série de críticas à Igreja Católica. Então vamos lá, o que nós temos de heresias? As heresias mais famosas são 4: bogomilismo, catarismo, valdismo e patarismo. Tem algumas que, sendo bem sincero, eu acho que são desnecessárias a gente se preocupar tanto, né. Por exemplo, o catarismo. O catarismo, ela fala de uma visão do Deus do bem, do Deus do mal, e que o Deus do bem, ele salvaria as almas e levaria para os céus, o Deus do mal levaria essas almas pecadoras, e essas almas reencarnariam como animais. Então brinca com reencarnação, brinca com alguns elementos, diferentes numa perspectiva religiosa. O catarismo, eu não vejo o catarismo criticando a igreja, mas é uma vertente diferente da religião, é uma interpretação diversa. Agora, o bogomilismo, o baldismo e o patarismo, eles tocam numa ferida da Igreja Católica, que é o quê? No caso do bogomilismo, ele fala que o dinheiro corrompeu a Igreja Católica. Eu gosto muito dessa fala, porque já no século XI você tem um movimento que está dizendo que o dinheiro contaminou a igreja. A igreja se preocupa agora com bens temporais, com, itens, com riqueza, se esquecendo da fé. Então é interessante a gente visualizar que o bogomilismo, ele já coloca em xeque essa visão da Igreja Católica acumulando recursos, criticando a opulência da Igreja Católica, colocando a Igreja Católica em situação de crise, né, de crítica. Então você vai ter uma heresia que vai falar: "Pô, a igreja está preocupada com dinheiro". E nós devemos pensar o cristianismo raiz. O cristianismo raiz lá, Jesus Cristo, era voto de pobreza, os bens materiais são desse reino, meu reino é de outro mundo, é de outra realidade. O reino de Deus não está pensando em dinheiro, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então você tem o bogomilismo criticando. Bogomilismo falando mal de templo, falando mal de imagem, então o bogomilismo ele é uma vertente crítica. O valdismo, criado por Pedro Valdo ou Pedro Valdez, os valdenses também têm esse nome, ele é uma vertente bem interessante. O Pedro Valdo, ele era um cara rico, ele doa seus bens, e aí começa a vender a ideia de que para visualizar a salvação verdadeira, você tem que ter uma pobreza voluntária. Então, o valdismo ele questiona a Igreja Católica também quanto à acumulação de bens, e o valdismo fala que se o padre tem pecado, como é que o sacramento dele é válido? Então, o valdismo questiona o pecado dos padres, o nicolaísmo, a venda de indulgências. Então, o valdismo ele é uma vertente de crítica.
Ele mostra aí uma visão de: "Olha, a Igreja Católica está adotando posturas que não estão legais, então nós não queremos seguir mais a Igreja Católica, vamos seguir o Pedro Valdo, vamos seguir o Valdismo, vamos seguir algo que seja melhor". O patarismo também critica a validade dos sacramentos dos padres pecadores, então surgiu na Itália, o valdismo surgiu na França, e aí a igreja, ela vai reagir, obviamente, na Baixa Idade Média, colocando essa galera na fogueira. E aí você tem o Papa Gregório IX, que ele aprovou em 1231 o Tribunal da Santa Inquisição. E com isso você começa a perseguir esses personagens, essa galera que era mais perigosa. Você consegue ver o ápice desse poder, da Igreja Católica no século XIII, quando ela cria um tribunal que julga os heréticos, que coloca os heréticos na fogueira, que mata os heréticos e condena os heréticos. Então, você tem o patarismo, o valdismo e o bogomilismo criticando elementos da Igreja Católica, o que permite a gente já visualizar que antes do Lutero, eu já tinha características significativas de crítica a ações da Igreja Católica. Então vamos lá. Eh, o que que muitos historiadores falam sobre essa situação que a igreja se colocou? E boa parte desses casos de crítica é devido a uma igreja que pensa em riqueza, uma igreja que é despreparada com os membros do clero, que não consegue sanar a situação e as demandas dos seus fiéis e que justifica uma sociedade estamental, que fala lá: "A casa de Deus é a casa dos 3 pilares, que oram, os que lutam, os que trabalham". Só que os que trabalham sofrem muito, os que trabalham são muito açoitados, são muito prejudicados pelos demais dos de cima. E aí, essa falta de senso com a realidade social de grande parte da população vai fazer com que a igreja seja criticada, por falta desse senso, desse bem, comum de: "Olha, a gente tem que olhar a população pobre". E aí, quem mais se aproxima dessa galera? O baixo clero, a galera dos mosteiros, a galera do clero regular, a galera do clero secular vai ser questionada, vai ser criticada, vai ser colocada de: "Ó, vocês não estão atendendo às demandas sociais". Então é interessante pensar, eu coloquei até essa imagem dos bispos almoçando, você vê talheres de ouro, você vê uma luxuosidade, uma opulência, essa galera tá sentada na grana e você ignora as demandas sociais. Então, muitos historiadores entendem que essa é a janela para as críticas contra a Igreja Católica. Também vou comentar outros pecados antes da gente, terminar esse bloco. 2 nomes são importantes para falar de pessoas que já questionavam a Igreja Católica como precursores da reforma. Que nomes são esses? John Wycliffe, da Inglaterra, e Jan Hus, no que seria a região da República Tcheca hoje. Vai dar até espaço para o movimento dos hussitas. Ambos traduziram a Bíblia para as línguas locais. Isso é interessante, porque mostra, de certa forma, que os reformadores que vão surgir, eles vão pensar projetos nacionais, né, vão pensar esses projetos ligados à realidade nacional, à realidade dos estados modernos. Wycliffe, ele era professor da Universidade de Oxford, o Hus era professor da Universidade de Praga, e eles questionavam a opulência, questionavam, Wycliffe, a venda das indulgências, falava que as sagradas escrituras era o caminho para a salvação, para a verdadeira fé. Então você pensa assim: "Caramba, Wycliffe, ele antecede Lutero". Sim, você já tem um cara aqui no século XIV que falava o que o Lutero falou. Mas só que no século XIV, eu não tenho poder suficiente para questionar a igreja, a ponto de ficar vivo. O Lutero foi um cara que deu sorte. O Lutero poderia ter sido morto e ter aparecido um quarto que daria início à reforma, mas não foi o que aconteceu, o Lutero que iniciou. Então o Wycliffe, ele é um cara que questiona, ele é um cara que fala até que o clero deveria, perder suas terras na Inglaterra, tornarem bens do Estado e o clero adotar um voto de pobreza. Pode ser até interessante pensar que lá quando o Henrique VIII cria a igreja, anglicana, ele viu o que o Wycliffe falou, foi lá e pegou as terras da igreja católica na Inglaterra. O Hus, ele também vai ter essa postura de reforçar o que o Wycliffe falou. O Hus, ele vai alimentar até o movimento dos hussitas na realidade da República Tcheca hoje, ali no que seria o Reino da Boemia. Eles tentavam, né, uma independência regional
E aí os hussitas, eles foram um movimento, tem até uma campanha do Jovem Pares que fala dos hussitas, que fala do estímulo a uma localidade, a uma religião local, a uma religião fora dos laços da igreja romana, da igreja católica clássica, mas aí o Hus ele vai acabar sendo preso, capturado e vai ser condenado no Conselho de Constança, onde ele vai ser morto, queimado na fogueira em 1415. Então você tem o Jan Hus, que ele, por exemplo, é um elemento importante de crítica também a essa centralização da Igreja Católica, a esse poder centralizado, né. E aí o Hus ele está falando: "Olha só, tem que traduzir a Bíblia, o que o Wycliffe falou está certo". Então você tem 2 nomes, Wycliffe e Hus, que já antecedem o que Lutero está falando. Então é interessante a gente visualizar que era questão de tempo até alguém aparecer como Lutero para poder questionar essas ideias, para poder questionar esse poder da igreja, para poder questionar o que estava acontecendo. Aí você tem a imagem ampliada, é até nesse concílio que você tem os 3 papas, né. E aí volta, acaba com o cisma do ocidente, volta a ter um papado único lá em Roma. Para a gente descer a ladeira e começar realmente a desenhar o final desse primeiro bloco, eu coloquei alguns pecados severos nessa realidade, nesse período da história, na era moderna, de papas que, por exemplo, adotavam até mesmo uma postura corrupta. Então você tem o Sisto IV, que, por exemplo, entregou diversos cargos e benefícios para sua família. O Alexandre VI é o cara da Bula Intercetera, ele teve várias amantes. E aí você tem o Júlio II, que ele se preocupou mais com as armas do que com a liderança espiritual. E o Leão X, que foi o papa mais rico do período da Igreja Católica e que, por exemplo, vinha de uma família poderosa, ele vendeu muitas indulgências para construir a Basílica de São Pedro. Então você vê diversos papas que foram extremamente seculares, e foram extremamente ligados aos bens e às terras. Então muito interessante você ver que nem mesmo os papas estão fora dessa prática, perniciosa. E aí, o que a gente pode desenhar também que essa prática perniciosa de bens materiais, ela vem de uma tradição tomista, né, e aí você tem uma visão, tomista que defende a ideia de que a pessoa pode ser salva se ela tiver uma postura positiva, se ela tiver boas obras, e aí quando fala boas obras, se engloba, por exemplo, o cara comprar a salvação, e aí a leitura que a Igreja Católica dos tomistas tiveram lá na Baixa Idade Média foi de que comprar era possível, e os agostinianos, o próprio Lutero é de uma vertente agostiniana, que vai questionar isso, vai falar: "Cara, não, a salvação já está definida por Deus, a única coisa que a gente tem certo é acreditar na fé, é ter fé de que vai ser salvo. Então, não vai ser as boas obras, porque as boas obras foram contaminadas, as boas obras foram corrompidas na ideia de vender bens, de vender, salvação, de vender perdão, e aí a igreja se contamina com isso. Então, quando você fala do dinheiro, o dinheiro contamina a igreja católica nesse sentido, contamina a igreja católica nessa vertente, nessa realidade. E aí, o que que a gente pode, colocar como cereja do bolo? E aí, de novo, quais são os pecados da igreja? A gente já comentou alguns. A venda de indulgências, vender perdão, indo numa vertente tomista de acreditar que o perdão ele pode ser comprado, os agostinianos criticam isso, questionam isso. O nicolaísmo dos padres, bispos, até papas, como a gente comentou do Alexandre VI, se relacionar com mulheres, a venda de relíquias sagradas como as diversas cruzes de Cristo, pedaços da madeira da cruz, N itens que foram vendidos ao longo da história, argumentando que eram itens sagrados e que eram falsos, né. Então, você tem essa ideia das relíquias sagradas que é problemático. A venda de cargos eclesiásticos também de, filhos de nobres que compram cargos para ter poder, ter proeminência, então essa venda de cargo acontece muito, né, você vai ter vários casos de nobres que vão comprar esses cargos para seus filhos e assim aumenta o seu poder de influência dentro do clero, e você tem o uso da autoridade clerical para obter privilégios. Então muito importante, muito interessante a gente ver esses elementos como elementos que colocam em xeque a igreja e que por isso a igreja vai ser obviamente, questionada no século XVI. E aí, novamente importante lembrar
que no processo de reforma eu tenho um crescimento do absolutismo que ajuda essa reforma a acontecer. Então, é um crescimento da burguesia, é um crescimento do absolutismo, é um crescimento de elementos que enfraquecem a estrutura clerical e permite, assim, um movimento de reforma eclodir e, com isso, a Igreja Católica ser colocada em xeque, ser questionada e ter seu poder reduzido. Vai ser com esse cara aqui, você vai ter esse movimento sendo realizado e tendo eficiência para poder, assim, certo quadro, funcionar. Beleza? Tranquilo? Então, daqui a pouquinho a gente aparece para falar desse cara, desse movimento de reforma, desse ciclo que vai questionar o poder da igreja e que vai dar origem a outras vertentes religiosas cristãs. Valeu? Até a próxima.